Fatos, com Adúlcio Lucena. Homem morto a facadas na Tamarineira. Jovem assassinado a bala em São Martin. Homem espancado até a morte em Paulista. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quinta-feira, 1º de agosto de 2024, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 9 homicídios em Pernambuco, sendo 5 na região metropolitana do Recife e 4 no interior do estado. De plantão na Força Tarefa de Homicídios do DHPP, os delegados Caio Wagner, Fábio Lacerda e Felipe do B. Alisson Tales Rocha da Silva, com 32 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Bom Gosto, no bairro de Afogados do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz era envolvido com o mundo das drogas e o crime pode ter como motivação o tráfico de entorpecentes da localidade, mas os policiais não descartaram outras possibilidades para a motivação do crime. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Vitor Leite, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Alisson Tales Rocha da Silva, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Otávio André da Silva Pereira, adolescente com 15 anos de idade. Ele foi assassinado a bala no bairro Avelar, em Petrolina, município do Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava no local quando 2 homens em uma bicicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o adolescente, que morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Otávio André da Silva Pereira, adolescente com apenas 15 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Rógenes Florencio Rodrigues, com 32 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Francisco Correia, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. Ele ainda foi levado para a UPA de São Lourenço, mas não resistiu aos ferimentos. No local impera a lei do silêncio e a polícia teve poucas informações a respeito da morte da vítima. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Caio Wagner, e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios estiveram no local do crime, dando início às investigações. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Uma mulher foi vítima de golpes de faca peixeira no bairro de Peixinhos, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi atingida pelos golpes e levada para a UPA de Olinda. A polícia já identificou o suspeito, mas não repassou o nome para não atrapalhar as investigações. O estado de saúde dela não foi repassado pela polícia. A motivação do crime seria ciúmes. A polícia continua investigando esse caso. Jefferson Ferreira de Souza, jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Pedro Muniz, no centro de Água Preta, na Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava bebendo na frente de casa quando um casal chegou ao local e começou a discutir com a vítima. Depois efetuaram golpes de faca peixeira na região do tórax do jovem, que morreu no local. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo de Jefferson Ferreira de Souza, 22 anos de idade, foi encaminhado para o IML de Palmares. Paulo de Melo Mandu, jovem com 25 anos de idade. Ele foi morto a bala na PE 90, ao lado do Fórum de Limoeiro, no Agreste Pernambucano.
De acordo com informações já passadas pela polícia, ele estava no fórum para uma audiência relativa a um crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, quando foi alvejado e caiu dentro do mato. Segundo as investigações, o crime foi cometido por um homem desconhecido. Uma equipe do SAMU ainda foi acionada para atender a vítima, mas o rapaz já estava morto. A Polícia Civil foi acionada para conduzir as investigações. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. O corpo da vítima, Paulo de Melo Mandu, jovem com 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena, no Bandeira 2. Simbora parabenizar os aniversariantes do dia, vamos embora. O jornalista Wilson Maranhão, meu amigo, um abraço querido, que Deus te abençoe sempre, um beijo no coração. Soprando Evelinha, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Sargento Hugo Santos de Araújo, o também Sargento João Armando de Sá, parabéns querido. José Ferreira da Silva, também sargento, um abraço. A médica Cíntia de Cássia Santos de Andrade, parabéns querida, que Deus te abençoe sempre. E abraçando os amigos, rapaz, ligados aqui no Bandeira 2, o pessoal que não perde um programa. Paulinho do Esporte, no bairro Ilha do Retiro, um abraço querido. Caetano Antônio da Madalena, também ligado aqui com a gente. Alex Nardoni, vigilante do Museu da Abolição, no bairro da Madalena, obrigado pelo carinho querido. Marconde, o Conde lá do Vasco da Gama, um abraço meu irmão. Natanael Soares de Guadalajara, Paudalho, sempre ligado com a gente, não perde um programa, um abraço meu irmãozinho. O casal Vilma e Fábio, o professor Fabão, os pais de João e Mateus, não perdem um programa, um abraço para vocês. Um abraço para a recepcionista do Hospital da Restauração, rapaz, o pessoal que não perde um programa, Eliane, André e Bruno, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Os maqueiros, Cláudio da Policlínica, Arnaldo Marques, um abraço querido. Eduardo, Igor e Marcos, lá do HR também, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Comissário Dodó e a esposa dele, Dona Preta, o casal de Maranguape 1, um abraço para você, meu irmão. Emerson Messinho, lá de Santo Amaro, motorista de aplicativo, um abraço querido. E Cabecinha do V8, também ligado com a gente, não perde um programa, obrigado pelo carinho de vocês. E olha só, um idoso morreu atropelado por um caminhão na APE 15 em Olinda, viu? O veículo estava parado no sinal quando o motorista deu partida, não viu que o idoso estava passando. Henrique Lencastre. O acidente foi ao lado do terminal integrado da PE 15 em Olinda, no sentido paulista. O caminhão tinha parado no semáforo e, ao sair, acabou passando por cima do idoso Carlos Alberto da Silva, de 74 anos, que morreu no local. O motorista do veículo, Joelito Oliveira, disse que seguia de Peixinhos, em Olinda, para João Pessoa, na Paraíba. Ele costuma fazer esse percurso transportando areia. Porém, desta vez, o veículo estava vazio. Ele contou que nem viu o idoso, mas ouviu o relato das testemunhas. Que a menina relatou, quando eu senti que o caminhão ele deu uma pancada, né, aqui na lateral, eu olhei no retrovisor, não tinha visão de nada. O que aconteceu foi que quando eu desci do carro, a moça falou que o rapaz tinha tentado passar no meio do caminhão aqui. E foi quando o pneu dianteiro, o pneu do primeiro eixo da carreta bateu na vítima aí, que chegou a cair embaixo do caminhão. Estava parado exatamente, tem as câmeras aí, né? Tem testemunha também que viu que ele estava sentado aqui e tentou passar naquela brecha ali que infelizmente não tinha como, né? A família do idoso chegou ao local. Davis Holanda, primo de Carlos Alberto, disse que ele costumava perambular pelas ruas e que, apesar de toda a tentativa das filhas de manter ele em casa, não conseguiam. Ele estava muito debilitado, entendeu? Na verdade foi essa, ele estava muito debilitado, a família queria ajudar e ele não queria ajuda nenhuma da família. E ele queria ficar no meio da rua, sempre no meio da rua, sozinho. Aí as filhas tentou levar ele para morar, tal, cuidar dele, mas ele fugia e eu só queria ficar só. Psicologicamente a gente não sabe assim, o que estava passando, né? Porque cada cabeça é um mundo, né? Então ajuda a gente tentou dar, só que infelizmente ele não queria. Aí a gente não sabe realmente o que aconteceu. Se ele se levantou,
ficou tonto e caiu, não sei. Aí só quem sabe é Deus, né? Infelizmente o motorista tem culpa não. Aí foi uma fatalidade. A realidade é essa. A circulação de veículos ficou bem complicada no local. O batalhão de trânsito enviou uma equipe que orientou os motoristas e fez o teste do bafômetro no condutor, que deu negativo. Apesar de, nesse caso, o acidente ter ocorrido assim que o caminhão deu partida, moradores da área dizem que outros sinistros de trânsito ocorrem pela imprudência de motoristas. Essa é uma das reclamações de Rosa da Conceição, que precisa circular pela área diariamente. Muito. Hoje mesmo, quando eu vim, aliás, ontem, a moto ia pegando um rapaz lá embaixo. Porque ele desse jeito não dá, meu filho, é direto. Constantemente, ó. Não tinha nada disso aí, o sinal era quebrado. Ninguém respeita ninguém, passa. Quando a gente vai atravessando, vai passando. Quase que o carro, uma semana dessa, ia me pegando ali, quando eu ia atravessando. É muito perigoso aqui, é demais. Suzana da Conceição diz que já solicitou a instalação de câmeras na via. Segundo ela, mesmo com a sinalização, alguns motoristas costumam furar o sinal vermelho, colocando em risco a vida dos pedestres. Eu já pedi para instalar a câmera aqui, porque aqui ninguém respeita sinal. Quando a gente vai passando, moto avança, carro avança, tudo avança. O que aconteceu? Quando não é isso, a gente brincando aqui de bola e as bolas caindo aqui, os meninos vindo pegar a bola aqui, é um risco danado aqui. Olha aqui como está abandonado, que mato grande e tudo mais. Olinda é esquecido. Henrique Lencastre para o Bandeira 2. Obrigado, Henrique. Homem morto a facadas na Tamarineira. Jovem assassinado a bala em São Martin. Homem espancado até a morte em Paulista. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, vamos acompanhar agora uma denúncia grave de maus tratos, viu? Uma criança teria sido queimada pela própria mãe, com chapinha. O pai procurou a polícia e quer a guarda do filho. Diandra Monteiro. Nós vimos a criança, as mãos, a condição que está esse menino que tem apenas 11 anos de idade. O que acontece? Foi feito um vídeo por uma vizinha mostrando as mãos da criança. Ele segurava também uma chapinha. E aí essa mulher pergunta: o que é que aconteceu com você? E o menino diz que foi agredido pela própria mãe. Logo esse vídeo foi parar nas redes sociais, gerou bastante repercussão e o pai da criança só ficou sabendo do que tinha acontecido justamente quando ele recebeu esse vídeo. Aí ele entrou em contato com alguns familiares e conseguiu pegar esse menino. Esse pai decidiu então ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ele informa que a mãe da criança, ele é separado da mãe da criança e a guarda desse menino fica com a mãe, mas que não é a primeira vez que a criança relata fatos e casos relacionados à agressão. Nós, inclusive, conversamos com o pai, que trouxe detalhes de como teria acontecido esse caso. Ele me passou que estava com fome de manhã, no sábado, e foi pegar um todinho. Quando ele foi pegar um todinho, ela deu nele e botou a mão dele na chapinha. As duas mãos dele. Eu acho que ele vai precisar bastante de tratamento, entendeu? Principalmente psicológico, porque o psicológico dele está muito abalado, muito mesmo. É só conversar com ele meia hora que você fica chocado com a mãe fazer isso com seu próprio filho. E não é a primeira vez, né? E não é só com ele, como todos os filhos dela, ela tá fazendo tudo isso. O que chamou a nossa atenção, inclusive, é porque quando nós chegamos na delegacia, o pai logo me reconheceu. Há exatos 5 anos, eu gravei entrevista com esse pai. Isso foi lá em 2019, também no dia 31 de julho, porque esse pai já tinha denunciado casos de agressão contra essa criança. Na época, o menino tinha 5 anos de idade.
idade, estava com marcas na cabeça e nas pernas e o pai foi na delegacia. Ele trouxe esse relato pra gente dizendo que não era a primeira vez que procurava a polícia para tentar alguma providência relacionada ao filho. Não é a primeira vez que a mãe dele faz isso com ele, entendeu? Em 2018, eu vim aqui também no DPCA, prestei queixa dela e do marido dela, que tinha espancado ele, passou 15 dias internado e tudo. Aí depois eu recebi uma intimação, fui para a delegacia de Peixinho, chegou lá, mandaram devolver o menino a ela, entendeu? Aí fui e tive que devolver para não ser preso. Em janeiro ela fez também de novo, fui no conselho tutelar lá em Peixinho, não deixaram ter acesso nenhum a ele, o que aconteceu de novo, mais uma vez. A tia dela é uma pessoa de Deus, pegou ele, trouxe até a minha pessoa, entendeu? E ele está aqui comigo e eu só quero só justiça, que ela pague por isso que ela fez e vou tentar agora de tudo para pegar a guarda dele para ele ficar comigo, né? E quero uma medida protetiva para ela não ter acesso nenhum a ele. Pedir todas as autoridades, por Deus, tudo que é mais sagrado, que não deixe ele sair da minha mão. A mãe da criança também fez alguns vídeos se defendendo e dizendo que a história não teria sido assim. Vamos ouvir. Eu não fiz nada com meu filho, não. Meu filho sempre teve esse jeito dele, higienista, de quando eu dizer as coisas a ele que não, ele sempre ia aprontar. Eu não peguei nesse menino, eu não toquei um fio de cabelo nele. Um fio de cabelo nele eu não toquei de jeito nenhum. Eu não sou doida de ter feito isso com meu filho. Se eu tivesse feito isso, gente, bote na cabeça de vocês, eu não teria deixado ele com ninguém. Eu tinha me isolado com ele dentro de casa e só deixava ele sair depois que o ferimento passasse. Pelo amor de Deus, nunca ia fazer isso com meu filho por causa de um Danone ou por nada. O que a criança teria relatado é que a confusão, a briga começou dentro de casa depois que o menino pegou realmente um iogurte e por isso ele teria sido agredido. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. Obrigado, Diandra. Rapaz, é um caso absurdo, né? É um caso absurdo. Essa mãe está sendo acusada de maltratar essa criança. O próprio filho queimar as mãos do bichinho com uma chapinha de cabelo, aquela chapinha que as mulheres passam no cabelo quente, não é? Uma denúncia grave, porque a polícia precisa investigar, porque se a mãe realmente está fazendo isso, a gente deixa de acreditar na humanidade. Não é possível uma coisa dessa. Agora, vocês repararam na matéria que há 5 anos, em 2019, nossa repórter entrevistou o pai com a denúncia de maus tratos. Essa criança tinha 5 anos na época. Ou seja, quantos anos de maltrato? Quantos anos? Se não foi a mãe, alguém está maltratando, porque a criança está ferida. Tanto em 2019, como Diandra trouxe os detalhes, a criança com pancada na cabeça e agora com a mão queimada com chapinha. Está sendo maltratado? Está, ou não, ou eu estou mentindo? Isso é fato. Quem está maltratando eu não posso dizer. Quem tem que dizer é a polícia. Então a polícia precisa investigar um caso desse. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Olha, o homem morreu ao cair no poço de um elevador do Hospital da Restauração, HR, viu? Ele estava fazendo manutenção do equipamento quando o acidente aconteceu. Emerson Pereira. Foi um momento de desespero para pacientes, acompanhantes e profissionais que estavam no segundo andar. A informação é que 2 homens estavam trabalhando na manutenção de um elevador que fica na ala sul do HR. O equipamento estava parado no segundo andar. De repente, um desses homens acabou caindo, não se sabe de qual altura nem de qual andar, mas o fato é que ele despencou e caiu exatamente parando no teto do elevador. Em seguida, foi socorrido por médicos e enfermeiros do próprio segundo andar, onde funciona a UTI do hospital. Pouco tempo depois, infelizmente, o trabalhador morreu. Já o colega de profissão dele não se feriu. O homem que morreu tinha 55 anos. Era contratado por uma empresa que presta serviços ao Hospital da Restauração. Quando soube da tragédia, o filho da vítima foi à unidade e depois saiu de lá com a bolsa de ferramentas do pai. A esposa da vítima é técnica de enfermagem no próprio HR. Ela estava de plantão no momento do acidente. A mulher foi amparada por colegas e saiu sem ter condições de gravar entrevista.
Peritos do Instituto de Criminalística realizaram a análise no elevador. Eles não estavam autorizados a comentar sobre o que ficou constatado. A Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações. A empresa para a qual o homem trabalhava se pronunciou por meio de nota. Disse que lamenta o falecimento do serralheiro autônomo, expressa solidariedade aos familiares e amigos e disse que está aguardando a apuração dos fatos para fornecer os devidos esclarecimentos. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Emerson. Homem morto a facadas na Tamarineira. Jamerson Paulo da Silva, com 39 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes e faca peixeira na rua Guimarães Peixoto, na Tamarineira, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi atingido por várias facadas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de entorpecentes da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação do crime. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Felipe do B, estiveram no local do crime dando início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Jamerson Paulo da Silva, 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A polícia investiga a morte de Vinícius Carlos da Silva, jovem com 20 anos de idade. Ele foi morto a bala e o amigo dele, com 19 anos de idade, ficou ferido após os dois serem alvejados na Vila Pombos, no município de Cachoeirinha, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, os dois estavam na rua quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Vinícius não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O ferido foi levado ao hospital local, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, devido à gravidade dos ferimentos. A polícia já deu início às investigações. Paulo Jefferson da Silva Oliveira, jovem com 29 anos de idade. Ele morreu vítima de um acidente de trânsito na cidade de João Alfredo, no agreste pernambucano. Paulo Jefferson morava no sítio Pau Santo, lá mesmo em João Alfredo. De acordo com familiares, ele estava em uma moto com um amigo quando perdeu o controle em uma curva e bateu de frente com um veículo. O garupa da moto ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Após a perícia do Instituto de Criminalística, o IC, o corpo da vítima, Paulo Jefferson da Silva Oliveira, jovem com 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Marcione de Oliveira Silva, jovem com 28 anos de idade, morreu afogado no distrito de Cruzes, na zona rural de Panelas, no agreste pernambucano. O corpo foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros aqui do Recife. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Marcione de Oliveira Silva, jovem com 28 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rony José da Silva, com 28 anos de idade, morreu vítima de afogamento no distrito Cruzes, zona rural de Panelas, no agreste pernambucano. De acordo com testemunhas, ele estava bebendo com amigos no açude da região, conhecido como Orla de Cruzes, quando mergulhou no local e acabou se afogando. O corpo da vítima, Rony José da Silva, 28 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a bala em São Martim. Silva Brito, jovem com 20 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Doutor José Ramos de Vasconcelos, no bairro de São Martim, no Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi atingido pelos disparos e levado pela emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, comandados pelo delegado Caio Wagner, e agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, dando início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Ítalo da Silva Brito, jovem com 20 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Atenção! Homem espancado até a morte em Paulista. Geraldo
Geraldo Benedito da Silva Filho, com 43 anos de idade. Ele foi morto por populares na rua Iraguaçu, no bairro Nossa Senhora do Ó, em Paulista. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi brutalmente assassinada com chutes e socos, golpes e faca-peixeiras e pedradas. Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem já estava morto. O delegado Vitor Leite comandou a equipe da Força Tarefa de Homicídios para dar início às investigações. No local, a polícia recebeu informações que a motivação do crime teria sido uma vingança, já que o homem estava sendo apontado como autor de um estupro. Mas a polícia não descartou outras possibilidades para a motivação desse brutal assassinato. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Geraldo Benedito da Silva Filho, com 43 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.